Você não está mentalmente cansado porque decide demais. Está cansado porque trata decisões pequenas como se fossem existenciais. A mente moderna não entra em colapso por excesso de trabalho, mas por excesso de deliberação. Tudo pede análise, tudo exige comparação. Tudo parece carregar consequências desproporcionais. Esse estado constante de ponderação cria uma sensação enganosa de responsabilidade, mas na prática ele corrói clareza. O estoicismo surgiu em um mundo instável, violento e imprevisível. Não havia conforto psicológico, não havia garantias. Ainda assim, havia decisão. Isso revela algo desconfortável. O problema não é a complexidade da vida atual, é a ausência de critérios internos. Quando não existe critério, qualquer escolha pesa. Quando existe critério, a maioria das opções se dissolve sozinha. Pensar menos, nesse contexto, não significa superficialidade. Significa economia mental aplicada. A mente clara não percorre todos os caminhos possíveis. Ela elimina rotas antes mesmo de caminhar. O erro moderno é confundir profundidade com excesso. Confundir prudência com ruminação. Confundir responsabilidade com medo disfarçado. O pensamento estoico nunca foi sobre pensar mais. Sempre foi sobre pensar o suficiente e agir. Sêneca alertava que uma mente ocupada demais se torna incapaz de escolher bem. Não por falta de inteligência, mas por dispersão de atenção. Cada decisão consome energia moral. Cada análise prolongada desgasta a confiança interna. E quando a confiança se esvai, até escolhas simples se tornam pesadas. O resultado é um estado silencioso de exaustão cognitiva. A pessoa não está confusa, está saturada. Pensar menos começa com uma mudança radical. Aceitar que nem tudo merece deliberação. A maioria das decisões não exige genialidade, exige critério. Sem critério, a mente tenta compensar com esforço. E esforço mental contínuo gera ansiedade travestida de reflexão. Ao longo deste conteúdo, a proposta não é acelerar decisões, é estreitar o campo mental onde elas acontecem. Quando o campo se estreita, a mente descansa. Quando a mente descansa, a decisão emerge com precisão. Esse é o ponto de partida do estoicismo prático. Clareza antes de análise, valor antes de escolha. O pensamento moderno sofre menos por falta de informação e mais por ausência de hierarquia. A maioria das pessoas não decide mal porque escolhe errado. Decide mal porque pensa sobre coisas que nunca deveriam ter entrado no processo decisório. Quando tudo é considerado, nada é priorizado. O estoicismo não começa perguntando qual é a melhor opção. Começa eliminando opções indignas de consideração. Essa é a diferença central. A mente moderna adiciona, a mente estoica subtrai. Ao analisar tudo, você se torna refém do detalhe. Ao eliminar cedo, você preserva energia para o essencial. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando a mente para de reagir a tudo que a chama. Nem todo estímulo merece resposta. Nem toda possibilidade merece reflexão. Pensar menos não é preguiça mental, é disciplina seletiva. O erro estrutural está em acreditar que mais análise gera mais segurança. Na prática, ela gera dependência de certeza absoluta, algo que não existe. Quanto mais você pensa sem critério, mais precisa pensar. Forma-se um ciclo fechado de dúvida. O estoico interrompe esse ciclo antes do início. Ele define previamente o que vale consideração, o que é indiferente. E o que deve ser descartado sem conflito interno. Essa classificação antecede qualquer decisão concreta. Sem isso, a mente entra em modo defensivo. Tenta prever tudo, tenta evitar todo erro e acaba paralisada. A clareza não nasce da análise infinita, nasce da aceitação consciente de limites. Marco Aurélio escrevia que a vida se torna simples quando você para de discutir com o que não depende de você. Essa simplicidade não é redução intelectual, é alinhamento com a realidade. Quando você tenta pensar além do que controla, o pensamento vira ansiedade. Quando você pensa apenas dentro do seu campo de ação, ele vira direção. É aqui que pensar menos começa a parecer lógico, não radical. A mente precisa de fronteiras para operar bem. Sem fronteiras, ela se dispersa. Com fronteiras claras, ela se organiza sozinha.
Este é o fundamento que permite decisões rápidas sem superficialidade e decisões lentas sem desgaste. Sem hierarquia, toda escolha pesa. Com hierarquia, a maioria se dissolve antes mesmo de chegar à consciência. Pensar demais não parece um problema. Parece cuidado. Parece responsabilidade. Parece maturidade. Por isso o custo passa despercebido. O excesso de pensamento não grita. Ele desgasta. Cada vez que uma decisão é revisitada sem necessidade, algo sutil acontece. A confiança interna se enfraquece. A mente aprende um padrão perigoso. Aprende que decidir não é suficiente. Que sempre é preciso revisar, confirmar, validar. Com o tempo, a pessoa deixa de confiar no próprio julgamento e começa a depender de sinais externos para agir. Esse é o dano central do overthinking. Ele não confunde, ele condiciona. Condiciona a mente a duvidar de si mesma. Os estoicos viam isso com clareza. Eles sabiam que a mente precisa de fechamento. Sem fechamento, o pensamento se torna corrosivo. Marco Aurélio não escrevia para explorar ideias, escrevia para encerrá-las. Cada reflexão tinha um objetivo claro: reduzir conflito interno e liberar ação. Quando o pensamento não se fecha, ele permanece ativo em segundo plano, consumindo energia, gerando tensão difusa. Esse estado não se manifesta como ansiedade intensa. Surge como cansaço constante. Uma sensação de estar sempre devendo algo mentalmente. O segundo custo aparece logo depois: fadiga moral. Decidir passa a parecer pesado. Mesmo escolhas simples carregam uma sensação de risco exagerado. A mente começa a evitar decisões. Não por preguiça, mas por autoproteção. Esse é o paradoxo. Quanto mais você pensa para evitar erros, menos decide. E quanto menos decide, mais inseguro se sente. O terceiro custo é mais profundo: perda de direção. Quando tudo é analisado com o mesmo peso, valores se diluem. A pessoa já não sabe por que escolhe algo, apenas que escolheu após muito esforço. O estoicismo chamava isso de dispersão da alma, uma mente espalhada demais para agir com firmeza. Pensar menos não é cortar pensamento, é encerrar ciclos mentais no momento certo. A clareza surge quando a mente aprende que pensar tem um fim legítimo e que esse fim não é certeza absoluta, mas coerência interna. É aqui que o estoicismo se distancia de qualquer filosofia decorativa. Ele não busca respostas perfeitas, busca estabilidade. Sem essa estabilidade, nenhuma técnica funciona, nenhum método sustenta. A mente precisa aprender a parar, não por fraqueza, mas por inteligência. Se esse tipo de clareza silenciosa é algo que você quer cultivar com constância, manter-se inscrito no canal é apenas um gesto de continuidade. Pensar menos não acontece por força de vontade. Acontece por definição. A mente se agita quando não sabe o que proteger. Quando tudo parece igualmente importante, o pensamento se espalha. O estoicismo resolve isso antes da decisão. Ele não pergunta o que é mais vantajoso. Define o que é valioso. Valor, no sentido estoico, não é conforto, prazer ou aprovação. É alinhamento com princípios escolhidos conscientemente. Quando esse alinhamento existe, o pensamento se estreita sozinho. Não há conflito interno, não há debate prolongado. A maioria das pessoas tenta reduzir o pensamento controlando estímulos externos. Mas o problema não está no excesso de opções. Está na ausência de um centro interno estável. Sem valor claro, qualquer escolha vira negociação interna. Com valor claro, a escolha se torna consequência. Sêneca afirmava que quem não sabe para onde vai, considera todos os caminhos possíveis e se perde em todos. O critério de valor age como um filtro silencioso. Ele não acelera a mente. Ele elimina ruído antes que o pensamento comece. É por isso que pessoas com princípios sólidos parecem decidir com calma. Não porque pensam rápido, mas porque pensam dentro de limites definidos. A mente clara não precisa justificar tudo. Ela reconhece quando algo não merece energia. Pensar menos aqui não é simplificação infantil, é maturidade cognitiva. Essa clareza reduz ansiedade sem prometer conforto. Reduz ruminação sem negar complexidade. O valor definido transforma decisões em extensões naturais do caráter. Não há luta, há coerência.
Esse é o ponto onde o estoicismo se mostra radicalmente prático. Ele não fornece respostas prontas. Fornece critérios que encerram perguntas. Quando o valor está ausente, a mente tenta compensar com análise. Quando o valor está presente, a análise se torna mínima e precisa. A partir daqui, decidir melhor deixa de ser um objetivo distante. Torna-se um efeito colateral inevitável. Quando o valor está claro, a decisão pede forma. Não uma técnica rígida, mas uma estrutura que proteja a mente do excesso. Os estoicos nunca trabalharam com listas longas. Eles sabiam que sistemas complexos falham sob pressão. Por isso, decisões importantes eram filtradas por poucos critérios sólidos. Aqui, isso se traduz em 3 pilares operacionais. O primeiro critério é controle. Tudo que não responde diretamente à sua ação não merece deliberação prolongada. Opiniões alheias, resultados finais, cenários futuros, tudo isso pertence ao campo da aceitação estratégica. Quando esse critério é ignorado, a mente tenta dominar o imprevisível e paga com ansiedade. O segundo critério é alinhamento interno. A decisão preserva ou compromete aquilo que você considera essencial, não em termos de imagem, mas de caráter. Os estoicos tratavam incoerência como fonte primária de sofrimento. Não porque errar seja trágico, mas porque agir contra valores fragmenta a mente. Esse critério reduz drasticamente o número de opções viáveis. E isso é libertador. O terceiro critério é suficiência. Não a melhor ação possível. A ação suficiente para avançar sem desgaste desnecessário. Uma mente moderna busca otimização constante. Os estoicos buscavam estabilidade. Suficiência não é acomodação, é precisão energética. Quando esses 3 critérios estão presentes, a decisão se encerra sozinha. Qualquer pensamento adicional não aprofunda, apenas adia. Essa estrutura não acelera decisões por pressão. Ela elimina decisões falsas antes que consumam energia. Com o tempo, algo muda silenciosamente. A mente passa a confiar em seus próprios filtros. Decidir deixa de ser um evento emocional. Torna-se um movimento natural. Essa é a diferença entre alguém que pensa bem e alguém que vive com clareza. A clareza não faz barulho. Ela simplifica. Critérios funcionam em silêncio. Mas o mundo não é silencioso. No trabalho, na vida pessoal, nas relações, a pressão externa tenta constantemente deslocar seus critérios internos. No ambiente profissional, pensar demais costuma ser confundido com zelo. Reuniões se alongam. Decisões simples passam por múltiplas validações. A responsabilidade se dilui. O que parece prudência é muitas vezes medo coletivo de errar visivelmente. O estoicismo oferece um antídoto claro. Decidir com base em critérios antes de consultar opiniões. Opiniões ajudam a refinar ações, nunca a definir valores. Quando esse limite não é respeitado, a mente entra em modo defensivo. Cada decisão vira um pedido de permissão implícito. O resultado é uma sensação constante de estar atrasado mentalmente. Não por falta de competência, mas por excesso de dependência externa. Na vida pessoal, o problema assume outra forma. A comparação silenciosa. A mente observa trajetórias alheias e tenta ajustar a própria vida em tempo real. Carreira, rotina, ritmo, escolhas. Sem critérios internos, qualquer sucesso externo vira referência. E qualquer referência externa gera dúvida. Os estoicos chamavam isso de viver fora de si. Quando você não define o que é suficiente para você, vive tentando alcançar o suficiente de outros. Aqui, pensar menos exige coragem. Coragem de aceitar limites escolhidos conscientemente. Nem toda oportunidade merece atenção. Nem toda possibilidade precisa ser explorada. Nem toda comparação traz informação útil. A clareza não cresce com expansão infinita. Cresce com contenção deliberada. Com critérios claros, algo muda. Pressões externas perdem poder. Comparações perdem urgência. Decisões ganham leveza. Não porque o mundo ficou mais simples, mas porque você deixou de negociar com tudo. Essa é a aplicação real do estoicismo. Não como filosofia distante, mas como arquitetura mental para ambientes caóticos. Pensar menos não é o objetivo final. É o sinal de que algo foi organizado por dentro. A mente não foi feita para carregar tudo. Foi feita para escolher. Quando critérios existem, o pensamento cumpre sua função e se encerra.
Não há eco mental. Não há pendências invisíveis. O estoicismo nunca prometeu tranquilidade constante. Prometeu estabilidade suficiente para agir sem conflito interno. Essa estabilidade não nasce da tentativa de controlar o mundo. Nasce da decisão consciente de controlar apenas o que é possível. Ao longo deste percurso, algo se torna claro. Decidir melhor não exige genialidade. Exige limites. Limites para o que merece atenção. Limites para o que merece análise. Limites para o que merece energia emocional. Quando esses limites são respeitados, o cansaço diminui. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a mente parou de lutar com tudo. A clareza não elimina dúvidas. Ela impede que as dúvidas dominem. A pessoa que decide bem não vive sem incerteza. Vive sem paralisia. Esse é o ganho silencioso. Menos conflito interno. Mais continuidade entre pensamento e ação. Nada aqui exige mudança abrupta. Nada pede disciplina forçada. A clareza se constrói quando você passa a encerrar decisões no momento certo. Quando aceita que o suficiente é suficiente. Quando entende que pensar demais não protege, enfraquece. O mundo continuará ruidoso. As escolhas continuarão imperfeitas. Mas a mente pode permanecer íntegra. Esse é o núcleo do estoicismo prático. Agir com firmeza em um mundo instável, sem carregar o peso do que não depende de você. Se este espaço de reflexão silenciosa contribui para organizar sua mente e suas decisões, a inscrição no canal é apenas uma forma simples de manter esse caminho aberto.